Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas, alunos e alunas, meninos e meninas. Como sempre, espero que todos estejam bem, todos estejam ótimos. Senhores, gente, já vimos o conceito de limite. Já conhecemos o limite, já conhecemos o limite no infinito, já conhecemos o limite de infinito no infinito e, além disso, já conhecemos as assíntotas verticais e horizontais. Hoje, é nessa videoaula, que é a 14ª da nossa disciplina de cálculo diferencial e integral 1, no formato ADNP, vamos dar continuidade ao estudo dos limites, falando sobre um conceito muito importante, que é o conceito de continuidade e descontinuidade. Vamos conhecer essas funções contínuas e descontínuas. E, além disso, vamos conhecer alguns limites fundamentais. Assim, praticamente nós fechamos o segundo capítulo e já estamos prontos para conhecer um outro conceito importante, um outro conceito indispensável, que é o conceito da derivada. Senhores, como sempre, eu tiro a minha imagem da parte inferior da tela e vocês ficam apenas com o meu áudio ao longo dessa apresentação. Vamos lá, senhores. Bom, senhores, o que nós vimos e tivemos até agora? Nós tivemos, no primeiro momento, limite de uma função x tendendo para um número fixo. Nós vimos que esse limite pode existir, pode ser ele, um número fixo, e pode ser mais ou menos infinito. Quando o limite de f de x, x tende para a, é um número fixo, ele, nós dizemos que o limite existe. Na verdade, o limite existe pelo teorema fundamental dos limites quando os dois limites laterais existam e sejam iguais. Então, se você tiver os dois limites laterais, x tendendo para a pela direita, x tendendo para a pela esquerda, se esses dois limites existam e sejam iguais a ele, você diz que limite de f de x quando x tende para a é igual a ele. E quando o limite de f de x, x tendendo para a, x tende para a pela direita, pela esquerda, ou simplesmente x tendendo para a, se esse limite for mais ou menos infinito, ou seja, se limite não existir, você diz que a reta vertical x igual a é uma assíntota vertical. Isso foi tudo que nós vimos quando x tende para um número fixo. Além disso, nós vimos limite de f de x, x tendendo para mais ou menos infinito, ou seja, quando x cresce ou decresce ilimitadamente, quando x vai para mais infinito, quando x vai para menos infinito, quando x é um número muito grande, ou quando x é um número muito grande em valor absoluto, quer dizer que quando x tende para menos infinito. Nesse caso, também temos duas situações. Primeira situação, quando esse limite existe, quando o valor do limite é um número fixo, ele, quando esse limite não existe, ou seja, vai dar mais ou menos infinito. Quando o limite existe, é ele, a gente chama a reta horizontal, y igual a ele, de quem? De assíntota horizontal. Ou seja, sempre que o limite existe, você tem uma reta horizontal, você tem uma assíntota horizontal. E quando o limite não existe, quando o limite de f de x, x tendendo para infinito, mais ou menos infinito, dá mais ou menos infinito como resposta, como limite, que não existe na verdade, a gente chama esse limite de infinito no infinito. Ou seja, x tendendo para infinito, o limite deu infinito. Isso foi tudo que nós vimos até este momento. Nós vimos vários exemplos, falamos sobre o teorema de sanduíche, resolvemos vários exemplos de assíntotas horizontais, assíntotas verticais e assim por diante. Agora, vamos olhar para esses quatro gráficos, senhores. Gráfico de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos olhar para o primeiro gráfico. Os senhores concordam que esse gráfico no ponto 1
né, no ponto 1, se quebra, né? Olhando para o segundo gráfico, você pode ver que aqui você tem algumas, aqui você tem um salto, né? Aqui, né, de menos 2 até menos 1, depois tem um salto que vai de menos 1 até 0, depois outro de 0 até 1, depois outro de 1 até 2 e assim por diante. Se você olhar para o terceiro gráfico, você vê que não tem essa quebra que temos no primeiro gráfico, não temos esse salto que nós temos no segundo gráfico. Porém, se a gente vê, né, com muita atenção, a gente pode ver que no ponto 2 você tem uma bolinha aberta, ou seja, você tem um buraco no ponto 2, ou seja, esse ponto 2 não faz parte do seu domínio. Agora, olhando para o gráfico 4, você pode ver que esse gráfico se quebra em 3 partes, né? Em 3 partes. Então, caso 1, 2, 3, 4, nesses exemplos, ou você tem buraco, ou você tem saltos, ou você tem um gráfico que se quebra. Esses exemplos são exemplos de funções que não são contínuas. Ou seja, nesses 4 casos, você não consegue desenhar o gráfico da sua função sem levantar o giz da lousa, sem levantar a caneta do papel, do caderno. Imagina, vamos supor que eu quero desenhar esse gráfico número 1. Eu vou colocar o meu giz aqui, olha aqui, onde eu estou apontando. Eu estou conseguindo desenhar sem levantar o giz. Não levantei. Cheguei nesse ponto, para poder continuar desenhando esse gráfico, eu preciso levantar o meu giz, a minha caneta e colocar nesse ponto. E continuar desenhando. Ou seja, você não consegue desenhar esse gráfico, você não consegue desenhar essa função sem levantar a caneta do caderno, sem levantar o giz da lousa. A mesma coisa acontece aqui. Você desenha esse pedaço e levanta, coloca aqui, desenha novamente, levanta seu giz, coloca aqui, desenha essa parte, levanta, coloca aqui, desenha e assim por diante, né? Então você não consegue desenhar o segundo gráfico também sem levantar a sua caneta do caderno, sem levantar o giz da lousa. Se você for olhar para o terceiro, você tem mais facilidade, mas mesmo assim você precisa levantar a sua caneta em algum momento. Você vai desenhando, vai, sem levantar. Chegar nesse ponto 1, você precisa levantar e colocar no outro lado e continuar desenhando. Ou seja, você não consegue desenhar o gráfico 3 sem levantar o seu giz, sem levantar a sua caneta do caderno, sua caneta do caderno. A mesma coisa acontece no gráfico 4. Você faz essa primeira parte, levanta o seu giz, coloca aqui, faz a segunda parte, levanta o seu giz, coloca aqui e faz a última parte. Nesses 4 casos, você tem descontinuidade. A sua função não é contínua, a sua função é descontínua. E no caso 5 e no caso 6, você não tem buracos, o seu gráfico não se quebra, você não tem nenhum salto e além disso você consegue desenhar o seu gráfico sem levantar o giz da lousa, sem levantar a caneta do caderno. Você consegue desenhar o seu gráfico. Senhores, a continuidade é utilizada muito no dia a dia, no estudo de funções e limites. Temos a continuidade, na verdade, né? Olhando para esses gráficos, nós temos a continuidade quando não há interrupção no seu gráfico, né? Por exemplo, nos primeiros 4 você tem quebras, você tem buracos, você tem partes separadas, né? Porém, você tem interrupção, porém, no caso, no gráfico de número 6 e o gráfico número 6, você não tem essas situações, né? Já vimos, senhores, o que significa o limite de uma função quando x tende para a, né? Nesse, por exemplo, primeiro caso, você vê que limite não existe. Limite de f de x quando x tende para 1 pela esquerda, por exemplo, quando x tende para 1 pela esquerda, senhores, o limite é 1. Enquanto limite de f de x quando x tende para 1 pela direita é quem? É igual a quem? É 3. X tende para 1 pela esquerda, limite é 1. X tende para 1 pela direita, o limite é 3. Né? Então, quando você não tem continuidade, né,
ou o valor da sua função não existe, por exemplo, ou você não tem o limite. Né? A partir desses gráficos, nós temos a definição matemática da continuidade. Então, nesses casos, por exemplo, os primeiros 4 casos, nós temos descontinuidade e nos últimos 2 casos, nós temos continuidade. Bom, senhores, dizemos que uma função f é contínua em um ponto A se limite de f de x quando x tende para esse ponto seja f desse ponto. Né? Ou seja, uma função f se diz contínua em um ponto A se limite de f de x quando x tende para A for igual a quem? For igual a f de A, senhores. Para que você tenha essa igualdade, senhores, né? Para que você tenha essa igualdade, f de A deve existir. Limite deve existir. Como você vai ter igualdade entre duas coisas que não existem? Então, você vai ter essa igualdade quando f de A existe, quando o limite de f de x quando x tende para A existe, e esses dois sejam quem? Iguais. Senhores, o que significa f de A existe? F de A existe significa que f no ponto A está definida. Isso é nada mais, nada menos que o ponto A faz parte do domínio de f. Limite de f de x existe quando x tende para A, significa, pelo teorema fundamental do limite, que limite pela direita, limite pela esquerda existem e são iguais. Ou seja, eu posso dizer que uma função f é contínua em um ponto A se f de A exista, ou seja, A, quando A faz parte do domínio. 2. Limite de f de x existe, isso é nada mais, nada menos que os limites laterais existam e sejam iguais. E 3. Quando o limite de f de x quando x tende para A, seja quem? Seja f de A. Geralmente a gente usa essa segunda definição para definir se uma função é contínua ou não é contínua. Ok, senhores, vamos supor que nós temos esse gráfico, senhores. Esse gráfico não representa uma função contínua. Olha aqui o gráfico que temos no ponto 1. Ou seja, nesse ponto 1, f de 1 não existe. Como f de 1 não existe, ou seja, você não tem a primeira condição, você diz que essa função não é contínua. Agora, olhando para o segundo gráfico, você pode ver que f de 1 existe. f de 1 é aproximadamente 3 e 14. Então, f de 1, né, existe. É 3,14. E limite de f de x, os limites laterais quando x tende para 1 pela direita e pela esquerda, também existem e são iguais a quem? 2. Ou seja, limite de f de x... Limite de f de x quando x tende para 1 existe igual a quem? 2. Porém, f de 1 não é igual a quem? Limite de f de x quando x tende para quem? 1. Portanto, essa função também não é uma função contínua. Porque tem a primeira condição, tem a segunda condição, porém não tem a terceira condição, que é a igualdade entre f de 1 e limite de f de x quando x tende para quem? 1. Agora, no terceiro caso, você pode ver que f de 1 existe. Quem é f de 1? f de 1 existe. É igual a quem? 2 existe. Os limites laterais quando x tende para 1 também existem. São iguais a quem? São iguais a 2. Então, você diz que limite de f de x quando x tende para 1 existe é igual a quem? 2. Então, essa aqui foi a primeira condição. Essa aqui é a segunda condição. É a terceira condição. Será que f de 1 é igual a quem? Limite de f de x quando x tende para 1? Sim, os dois são iguais. Portanto, você diz que essa função é uma função quem? Contínua. É muito simples. Você diz que uma função f em um ponto A é contínua quando você tem aquelas três condições.
f de a exista, limite de f de x tendendo para a exista, e esses dois valores sejam iguais. Se nesse ponto f não verificar pelo menos uma dessas três condições, você diz que a função é descontínua. Ou seja, se a sua função não satisfazer pelo menos uma dessas três condições, você diz que não temos continuidade. Por exemplo, nesses três exemplos, aqui no primeiro exemplo nós não temos continuidade. Por quê? Porque nós não temos a primeira condição. No segundo caso, nós não temos continuidade porque nós não temos a terceira condição, que é a igualdade entre esses dois. Porém, no terceiro caso, nós temos igualdade porque a nossa função satisfaz as três condições. Então, se a sua função não satisfazer pelo menos uma dessas três condições, você diz que no ponto A nós temos descontinuidade. Até agora nós falamos sobre a continuidade em um ponto. Agora vamos supor que você tem um intervalo. Senhores, um intervalo tem infinitos pontos. Para que uma função f, seja contínua em um intervalo, essa função precisa estar contínua em todos os infinitos pontos desse intervalo. E outra coisa interessante, se você tiver duas funções contínuas, f e g, em um ponto A, a soma delas também é contínua. A diferença delas também é contínua. O produto delas também é contínuo. A divisão delas também é contínua, desde que a segunda função no ponto A não seja zero, porque você não pode ter divisão por zero. E além disso, você pode dizer que, por exemplo, αf mais βg também é contínuo. Ou seja, o que significa isso? Se eu for escolher α igual 2, se eu for escolher beta igual menos 1, você pode dizer que 2f menos g é contínuo também. Então, não é apenas f mais g, f menos g. 2f menos g também é contínuo. 3f mais 4g também é contínuo. E assim por diante. Então, é um resultado muito interessante. Bom, senhores, vamos ver esse primeiro exemplo. A pergunta é, f de x, que é 1 sobre x menos 1, no ponto A igual a 1, é contínuo? Vamos ver quem é a primeira condição. A primeira condição que eu verifico é f de quem? f de 1. f de 1 existe? Eu pergunto, f de 1 existe? Vamos ver. f de 1, senhores, vai ser 1 sobre 1 menos 1. Opa, vai ser 1 sobre 0, que não existe. Ou seja, 1 não pertence ao domínio de quem? Domínio de f. Por quê? Porque domínio de f, senhores, é todos os números reais menos quem? Menos o elemento quem? 1. Então, essa função não é contínua. Porque você não tem a primeira condição. Simples. O segundo exemplo. f de x é 4x mais 3 sobre x² mais 1. Vamos ver se f de 1, vamos ver se nós temos a primeira condição. f de 1, f de menos 1, existe? Vamos ver. f de menos 1, você vai substituir x por menos 1, que vai ser 4 vezes menos 1, mais 3, sobre que menos 1 quadrado, mais quem? 1. Que vai ser quem? Vai ser menos 1 sobre 2, que existe. Você tem a primeira condição. A segunda condição, quem é limite de f de x quando x tende para menos 1? Vai ser quem? Vai ser limite de quem? 4x mais 3 sobre x² mais 1. X tendendo para quem? X tendendo para menos 1. Que vai ser quem? Vai ser 4, se você for substituir 4 vezes 1 mais 3, 4 vezes menos 1 mais 3, menos 1 quadrado mais 1, que seria quem? Menos 1 sobre 2, existe. A terceira condição você tem? Você tem igualdade entre f de menos 1 e o limite de f de x quando x tende para menos 1? Vamos ver. f de menos 1 é igual limite de f de x, x tendendo para menos 1? Sim. Então, você diz que como temos as três condições, essa função é contínua. Simples. Muito simples. Senhores,
Senhores, essa primeira, se você for olhar dessa forma, essa primeira função é uma função contínua. Essa segunda função é uma função contínua. A divisão de duas funções contínuas sempre é uma função contínua. Já que x² mais 1 no ponto menos 1 não vai ser zero. Bom, vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é um pouco diferente. Você tem uma função por parte. A pergunta é, essa função no ponto O igual 1 é contínua? Vamos fazer bem devagar. Vamos entender esse exemplo. Vamos ver 1. F de 1 existe? Vamos ver quem é f de 1. F de 1 significa f quando x é 1. F quando x é 1. Vou repetir. F quando x é 1. F quando x é 1. Quando x é 1, quem é f? É 2. Existe. Então, f de 1 existe. 2. Limite de f de x quando x tende para quem? 1. Senhores, o que significa x tende para 1? Regra número 1. Significa que x se aproxima ao ponto 1, porém nunca vai ser igual a 1. X nunca vai ser 1. Onde você está vendo x nunca vai ser 1? Aqui. Então você usa quem? Você usa essa sentença. Você usa essa expressão. Então vai ser quem? Limite de x² menos 1 sobre quem? Sobre x menos 1. X tende para quem? X tende para 1. Se você for substituir, você vai ter 0 sobre quem? 0 sobre 0, que vai ser uma indeterminação matemática. Mas você sabe como manipular esse limite. Então vai ser limite de quem? Já vimos esse exemplo. X menos 1, x mais 1, sobre quem? Sobre x menos 1, x tendendo para 1. Você diz que como x tende para 1, porém nunca é 1, x menos 1 nunca vai ser 0. Então, por isso que eu corto x menos 1 com x menos 1. E sobra para mim quem? Sobra limite de quem? X mais 1, x tendendo para 1, que vai ser 1 mais 1, igual a quem? 2. Existe. Limite é 2, valor da função é 2. 3. Você tem igualdade entre f no ponto 1 e o limite de f de x, x tendendo para 1? Sim, senhores. Então, você tem valor da função, você tem limite, você tem igualdade. Qual é a minha conclusão? Que essa função é contínua. Okay? Em A igual a quem? 1. Simples. Em A igual a quem? A igual a 1. Vamos para o próximo exemplo, exemplo número 4. Você tem esse exemplo, a pergunta é, essa função é contínua no ponto 2? Vamos lá. Simples. Vamos verificar f de 2. 1. F de 2 existe? F de 2 é f quando x é 2. Se x é 2, quem é f? É 2. Existe. 2. Quem é limite de f de x quando x tende para 2? Opa! Aqui você tem x tende para 2 pelos valores maiores, x tende para 2 pelos valores menores. Então, nesse caso, você tem que fazer limite de f de x quando x tende para 2 pela direita e limite de f de x quando x tende para 2 pela esquerda. Se esses dois limites existam e sejam iguais, você pode concluir que o limite de f de x quando x tende para 2 existe. Então, limite de f de x, x tende para 2 pela direita, x tende para 2 pelos valores maiores que 2. Está aqui. Então, você usa qual expressão? Essa expressão. Vai ser limite de quem? Limite de x² mais 1, x tendendo para quem? 2. Se você for substituir, vai ser 2² mais 1, que vai ser 5. Limite pela direita existe. Limite pela direita existe. Vamos ver se limite pela esquerda também existe? Então, se x tende para menos 2 pela esquerda, quer dizer que x é menor que 2. Então, você usa essa expressão. Né? Então, você escreve que limite de 2x mais 4, x tendendo para quem? 2. Se você for substituir, vai ser 2 vezes 2,
mais 4 vai ser quem? 8. Opa, limite pela esquerda existe, limite pela direita existe. Porém, esses dois limites laterais não são iguais. Então você diz como limite de f de x, quando x tende para 2 pela direita, não é igual limite de f de x, x tendendo para 2 pela esquerda, podemos dizer que limite de f de x, quando x tende para 2, não existe. Se limite não existe, então essa função não é contínua. Ou seja, é descontínuo. Bom, gente, vamos para o exemplo número 5. Nesse exemplo, você tem essa função. A pergunta é, essa função no ponto O igual 0 é contínua? Vamos ver. A primeira condição. f de 0 existe? F de 0 significa f quando x é 0. Se x é 0, f é 0. Então, f de 0 existe. 2. Limite de f de x quando x tende para 0 existe? O que significa x tende para 0? Significa que x se aproxima, né, a 0 pelos valores maiores e pelos valores menores, porém nunca vai ser 0. Onde você está vendo x nunca vai ser 0? Aqui. Então você usa essa expressão. Então você escreve que vai ser limite de x quadrado seno de quem? 1 sobre x, x tendendo para quem? 0. Nós fizemos esse exemplo utilizando o teorema de sanduíche na 12ª videoaula. Então, esse aqui nós vimos que o limite é 0. Então, existe. Valor da função no ponto 0 existe. Limite existe 3. Esses dois são iguais. F de 0 é igual ao limite de f de x quando x tende para 0? Sim. Você tem valor da função, você tem limite e você tem igualdade entre esses dois. Então você diz que essa função é contínua. Contínua no ponto A igual a quem? 0. Simples. Vamos para o exemplo número 6. É interessante. Encontre C, o valor de C, constante C, né, de tal forma que essa função seja contínua no intervalo de menos infinito até mais infinito. Primeiro vamos entender intervalo. Eu disse que uma função, né, para que seja contínua em um intervalo, essa função precisa ser contínua em todos os pontos desse intervalo. Intervalo de menos infinito até mais infinito tem infinitos pontos. Para você ter continuidade, você tem que ter continuidade em todos os pontos. Porém, olha aqui, de menos infinito até 2, você tem um polinômio aqui. De 2 até mais infinito, você tem um outro polinômio. Os polinômios não causam problema. O problema é exatamente esse ponto, porque nesse ponto 2 que a regra da sua função está mudando. Nesse ponto 2 pode ser que a sua função quebra. Nesse ponto 2 pode ser que você tenha um salto. Nesse ponto 2 que você precisa verificar a existência do valor da função, a existência do limite e a igualdade entre esses dois. Então vamos ver, a gente encontra C, então resumindo, encontramos, então escreva aqui, basta, depois apago, basta encontrar C de tal forma que f de x seja contínua, onde? Em A igual a quem? 2. Então você encontra o valor de C, ou os valores, encontra um valor, né, de C de tal forma que essa função seja contínua no ponto quem? 2. Então você verifica as 3 condições de continuidade no ponto quem? No ponto 2. Então você vê, a primeira pergunta é, quem é f de 2? 1.
Quem é f de 2? F de 2 é f quando x é 2. Olha aqui que você tem x igual a 2. Então, f vai ser quem? Então, vai ser quem? 2 elevado a 3 menos c vezes quem? 2, que vai ser 8 menos 2c. Esse aqui é o valor da sua função no ponto 2. 2. Limite. Limite de f de x quando x tende para 2. Você pode ver que se x for maior que 2, você tem uma expressão. Se x for menor que 2, você tem outra expressão. Então, isso significa que você vai ter limites laterais. Então, você diz que limite de f de x quando x tende para 2 pela direita. Limite de f de x quando x tende para 2 pela esquerda. Esses dois limites precisam existir e precisam ser iguais. Bom, x tende para 2 pela esquerda, qual é a regra que você usa? X tende para 2 pela direita, pelos valores maiores que 2. Está aqui. Então, você usa esse aqui. Então, você escreve, vai ser limite de quem? Vai ser limite de x quadrado menos cx, x tendendo para 2 pela direita. Que vai ser um polinômio, você basta substituir. X elevado a 3. Vai ser 2 elevado a 3 menos c vezes quem? 2. Que vai ser 8 menos 2c. Limite pela direita é 8 menos 2c. E limite pela esquerda, você usa qual? Quando x tende para 2 pela esquerda, quer dizer que x é menor que 2, você usa essa expressão. Então, simplesmente vai ser limite de quem? Cx quadrado mais 2x. Se você for substituir x por 2, vai ser c 2 quadrado mais 2 vezes 2, que vai ser quem? Vai ser 4 mais 4c. Esse aqui é limite pela esquerda. Para que o limite exista, esses dois precisam ser iguais. Então, 8 menos 2c precisa igual a quem? Precisa ser igual a 4 mais 4c. Daqui, você pode levar todos os termos que tem c para um lado, todos os termos constantes para o outro lado. Então, você vai ter 8 menos 4 é igual a 4c menos mais 2c. Então, 4 vai ser 6c. Daqui, você tem c igual a quem? 4 sobre 6, que seria 2 terços. Então, se c for 2 sobre terço, o valor da função existe. Quem vai ser o valor da função? O valor da função vai ser quem? Vai ser 8 menos 2 vezes 2 terços. Vai ser quem? Vai ser 8 menos 4 terços. 2. Limite existe, porque os limites laterais vão ser iguais. E 3. E 3. Esses dois são quem? Iguais. F de 2 vai ser igual a quem? Limite de f de x, quando x tende para quem? 2. Você vai ter as três condições e você vai ter continuidade. É um exemplo interessante. Bom, senhores, quando nós temos funções contínuas, nós podemos aproveitar muitas informações interessantes, né? Nós vimos, por exemplo, que se tiver uma função polinomial, né, e se x tende para um número a, para encontrar o limite, basta simplesmente substituir x por esse número a. Por quê? Porque essa função polinomial é uma função contínua. Ou seja, sempre que você tem uma função contínua, quem é o seu limite? Limite de f de x quando x tende para a seria quem? F de a. Né? Esse aqui foi quem? Esse aqui foi a terceira condição da continuidade. Então, se você sabe que a sua função, se você tem certeza que a sua função é uma função contínua, o valor do limite, como você encontra? Fazer a substituição direta. Tudo que a gente fazia até esse momento. E você pode ter certeza que você não vai ter indeterminações matemáticas.
Eu disse, sempre que a gente tem limite, a gente faz a substituição. Se cair uma indeterminação matemática, a gente usa as manipulações algébricas para remover essas indeterminações matemáticas. Agora, se você sabe que uma função é uma função contínua, para encontrar o limite, substituição direta. Sem se preocupar com as indeterminações matemáticas. Por quê? Porque não vão surgir as indeterminações matemáticas. Porque a sua função é contínua. Isso é muito interessante, muito importante. Então, nós podemos ver que as funções polinomiais, as funções racionais, as funções raízes, as funções exponenciais, as funções potências, as funções logarítmicas e as funções trigonométricas, todas são contínuas. Porém, onde? No seu próprio domínio. Tem que tomar cuidado com isso. Então, todas as funções que eu citei são contínuas. Onde? No seu próprio domínio. Tá claro isso? Vamos fazer alguns exemplos. Exemplo número 1. Encontre o limite de 3x² mais 4x menos 3. Você diz, eu tenho uma função polinomial. Ok, quem é domínio de uma função polinomial? Todo R. Então, como que eu encontro o limite? Já fazia isso, né? Substituindo x por 1. Mas já faço com toda certeza que eu não vou ter indeterminações matemáticas. Então, simplesmente vai ser 3, 1² mais 4 vezes 1 menos quem? 3. Que vai ser 3 mais 4, 7, 7 menos 3 vai ser 4. Exemplo número 8. Limite de x menos 1 sobre 3x elevado a 3 menos 1. Você tem uma função racional, você tem divisão de dois polinômios. Quer encontrar o limite quando x tende para 0. A pergunta é, 0 está no domínio dessa função? Sim, 0 não zera denominador. Então, simplesmente, você faz a substituição direta. Então, o limite vai ser 0 menos 1, 3, 0 elevado a 3, menos 1, que vai ser quem? Menos 1 dividido por menos 1, que vai ser mais 1. Simples. Próximo exemplo. Exemplo número 9. Você tem uma função potência. Você tem uma função exponencial. Tá? Quem é domínio de uma função exponencial? Todo conjunto é R. Como que você encontra esse limite? Simplesmente substitui x por menos 1. Então vai ser menos 1 elevado a 4, menos 3 vezes menos 1, mais 1, que vai ser 3 elevado a quê? 1, mais 3 mais 1, que vai ser 3 elevado a quê? 5, que vai dar 243. Simples. Vamos para 10º exemplo. Você tem uma raiz ímpar. Quem é domínio de uma raiz ímpar? Todos os números reais. Se x tende para menos 2, preciso me preocupar? Não. Simplesmente você substitui x por menos 2. Então vai ser a raiz cúbica de quem? De menos 2 elevado a 4, menos 2 quadrado, menos 2, mais quem? 4. Vai ser quem? Vai ser a raiz cúbica de quem? Vai ser 16 menos 8 mais 2 mais 4, que vai ser raiz cúbica de quem? 16 menos 8 dá 8, 8 mais 6 dá 14. Simples. Você está utilizando, né, as propriedades de funções contínuas. Porque se você tiver uma função contínua, o limite é igual ao valor da função. Substituição direta. Agora, você tem divisão de duas funções. Você tem uma divisão, né? Funções trigonométricas, né? Você tem no seu numerador você tem uma função trigonométrica, no seu denominador tem cosseno de x mais 2. Cosseno é uma função trigonométrica. A pergunta é, em algum momento o seu denominador vai ser 0?
Cosseno de x varia de menos 1 até 1, já falei isso. Se cosseno de x for menos 1, né, o menor valor dela, você vai ter 1. Ou seja, nunca cosseno de x mais 2 vai ser 0. Ou seja, quem é domínio dessa função? Todos os números reais. Então, como encontra esse limite? Substituição direta vai ser seno de quem? Seno de π sobre cosseno de π mais quem? 2. Se você for pegar uma calculadora, seno de π vai ser quem? 0. Cosseno de π vai ser menos 1 mais 2, que vai ser 0 sobre 1, que vai ser quem? 0. O limite existe. Estão vendo? Como a gente fazia isso, mas estamos fazendo aqui nesse momento, né, sabendo o que estamos fazendo. Sempre que nós tivemos um limite, né, nas últimas aulas, a gente fazia a substituição direta, mas às vezes caía em uma indeterminação matemática. A gente tentava remover essas indeterminações matemáticas. Agora, nesses casos, a gente está aproveitando esse teorema e encontramos os limites utilizando as características de funções contínuas. Porque quando você tem uma função contínua, o limite seria quem? O valor da função naquele ponto. Porque você sabe que não cai em uma indeterminação matemática. Bom, gente. Senhores, nós vimos alguns exemplos. Em alguns casos, nós tivemos continuidade, em outros casos, nós tivemos descontinuidade. Quando nós temos continuidade, ok, não temos nenhum problema, tá legal. Agora, quando nós temos descontinuidade? Senhores, concordam? Qual é a condição de continuidade? Você diz que uma função é contínua, né, quando tiver essas três condições. F de A exista, limite de f de x quando x tende para A exista. Essa aqui foi a primeira condição. Essa aqui foi a segunda condição. É a terceira condição. F de A seja igual a quem? Limite de f de x quando x tende para A. Se você tiver essas três condições, você tem continuidade. Porém, se você não tiver pelo menos uma dessas três condições, você não tem continuidade, você tem descontinuidade. Então me diga, quais são as situações que você pode ter descontinuidade? Ou, f de A pode não existir. Se f de A não existir, você tem descontinuidade. Outra situação, f de A existe, porém limite não existe. Bom, você tem a primeira condição, você não tem a segunda condição. Então, você não tem continuidade, você tem descontinuidade. Terceira situação. F de A existe, limite existe, porém, esses dois não são iguais. Ou seja, você não tem a terceira condição. Novamente, você não tem continuidade. Você vai ter uma descontinuidade. Agora, nós temos dois tipos de descontinuidade. Nós temos descontinuidade removível e nós temos descontinuidade irremovível. Quando você tem descontinuidade removível e quando você tem descontinuidade irremovível? Senhores, é simples. Se limite não existir, se você tiver uma descontinuidade onde limite não existe. Se limite não existe, gente, acabou a festa. Acabou a história. Você tem descontinuidade irremovível. Então, você tem descontinuidade irremovível quando o limite não existe. Nos demais casos, você tem descontinuidade removível. Vocês vão ver o que significa isso. Então, você diz que nós temos descontinuidade removível quando o limite existe. Se limite existe e você tem descontinuidade, como você remove essa descontinuidade? Então, se limite existe e você tem descontinuidade, quer dizer que ou f de A não existe, ou f de A existe e não é igual ao valor do limite. Então, nesse caso, você redefine a sua função.
Se o valor da função não existe, você coloca o limite como valor da função. Se o valor da função existe, porém é diferente que o valor do limite, você troca o valor da função, coloca o valor do limite. A gente vai ver isso. E se você não tiver o limite, você tem descontinuidade irremovível. Não tem como, não tem saída, acabou. Vamos fazer um exemplo. Nesse exemplo. Senhores concordam? Senhores concordam? Concordam que f de 2 existe? F de 2 é 2. Existe. Está aqui. Se x é 2, f de x é 2. O valor da função é 2. F de 2 existe. 2. Vamos ver se limite existe. Limite de f de x, x tendendo para quem? 2. Então aqui você tem dois limites. Você vai ter limite de f de x. Quando x tende para 2 pela direita, você usa quem? Você usa essa aqui, ou seja, essa expressão, que vai ser limite de quem? Limite de x quadrado mais 1, x tendendo para 2 pela direita. Se você for substituir x por 2, vai ser 2 elevado a 2 mais 1, que vai ser quem? 5. Quem é limite pela esquerda? Limite de f de x, x tende para 2 pela esquerda. Então, se x tende para 2 pela esquerda, quer dizer que x é menor que 2, está aqui. Então, você usa essa expressão. Vai ser limite de 2x mais 4, x tendendo para 2 pela esquerda. Se você for substituir x por 2, vai ser 2 vezes 2 mais 4, que vai ser quem? 8. Limite pela direita existe. Limite pela esquerda existe, porém esses dois não são iguais. Então, você diz que, portanto, limite de f de x, quando x tende para 2, não existe. Se limite não existe, você não tem a segunda condição. Se você não tem a segunda condição, você não tem continuidade, ou seja, você tem descontinuidade. Agora a pergunta é, que tipo de descontinuidade tem? Você fala, como o limite não existe, a descontinuidade é irremovível, porque o limite não existe. Vamos para esse exemplo. Essa função no ponto A igual a 1. Vamos ver quem é o valor da função. F de 1, 1. F de 1 simplesmente é quem? 10. Porque se x for 1, o valor da função é 10. Então, existe. Ok, legal. Existe. 2. Quem é limite de f de x quando x tende para 1? Você diz... eu tenho x tende para 1 pela direita, x tende para 1 pela esquerda. Então, vamos fazer separado. Limite de f de x, x tende para 1 pela direita. Limite de f de x, quando x tende para 1 pela esquerda. Se x tende para 1 pela direita, x é maior que 1. Então, você usa essa aqui. Então, você escreve quem? Vai ser limite de quem? 2x3 mais x menos 1 sobre x, x tendendo para 1, que vai ser quem? Vai ser 2, 1 elevado a 3, mais 1, menos 1 sobre 1, que vai ser quem? Vai ser 2 mais 1, 3, 3 menos 1, 2. Limite pela direita existe. Vamos ver quem é esse aqui. Você usa limite de quem? Como o x tende para 1 pela esquerda, você usa essa aqui, porque x é menor que 1. Então, você usa essa expressão, né? Então, você diz que vai ser limite de 2 elevado a x, mais 2x, menos 2, x tendendo para 1 pela esquerda. Se você for substituir, senhores, você vai ter 2 elevado a 1, mais 2 vezes 1, menos quem? 2. Que vai ser quem? 2 elevado a 1 dá 2. Esse 2 com esse 2 vai dar 2. Opa, limite pela direita existe, limite pela esquerda existe. Então, você diz que limite de f de x é igual a quem? Quando x tende para 1 é igual a quem? 2. Existe. Você tem a primeira condição, o valor f de 1 existe. Você tem a segunda condição, limite existe, porque os limites laterais existem, são iguais. 3. Você tem igualdade, f de 1 é igual ao limite de f de x quando x tende para 1? Sim ou não? Não. Então, você não tem a terceira condição.
Por isso que você não tem continuidade. E você tem uma descontinuidade. Agora a pergunta é, essa descontinuidade é removível ou irremovível? Você fala, limite existe? Eu respondo, limite existe. Então você diz, se limite existe, é removível. Mas a pergunta é, como você remove essa indeterminação? Simplesmente você tira o valor de F1, que foi quem? Foi 10, você tira essa aqui, coloca quem? Em vez de 10, coloca quem? O valor do limite. Então você vai ter uma nova função, f de x, você redefine uma nova função, f de x vai ser quem? Vai ser 2x3 mais x menos 1 sobre x, se x for maior que 1, você vai ter 2x mais 2x menos 2 se x for menor que 1, e se x for 1? Se x for 1, simplesmente você tira 10 e coloca quem? 2. Agora, nessa nova função, f de 1 existe é 2. Os limites laterais existem são iguais a 2. Então, o limite existe é igual a 2. Esses dois todos são iguais. Então, você tem as três condições. Assim que nós removemos uma descontinuidade removível. Foi claro? Bom, senhores, vamos para esse exemplo. Esse exemplo, senhores, é um pouco diferente. Você tem uma função e você quer verificar a continuidade no ponto A. A pergunta é 1. F de, no ponto A igual a 0. F de 0 existe? Quem é F de 0? Em algum momento você está vendo se x for 0? Não, senhores. F de 0 não existe. Já sabe que você tem descontinuidade. Se a pergunta é, essa função é contínua? Você simplesmente diz, não, porque f de 0 não existe. Acabou, ponto. Ponto, acabou. Acabou mesmo. Agora, como o nosso assunto é descontinuidade removível ou irremovível, a gente está interessado, né, em quem? No tipo da descontinuidade. Vamos ver se limite existe. Se limite não existe, já era. Descontinuidade é irremovível. Agora, se limite existe, a gente consegue manipular essa função de tal forma que a nova função seja contínua. Vamos ver se limite existe. 2. Limite de f de x, quando x tende para quem? X tende para 0. Novamente, você tem x tende para 0, porque você tem aqui essas duas. Né? Você tem limite de f de x quando x tende para 0 pela direita, e limite de quem? F de x quando x tende para 0 pela esquerda. X tende para 0 pela direita, quer dizer que x é maior que 0, então você usa isso aqui. Então vai ser limite de quem? E elevado a x mais 1, x tendendo para 0 pela direita. Simplesmente, se você for substituir x por 0, vai ser elevado a 0 mais 1. Elevado a 0 é 1, vai ser 2. Existe. Vamos ver se limite pela esquerda existe. X tende para 0 pela esquerda, quer dizer que x é um pouquinho menor que 0. Está aqui. Então você usa essa expressão. Então você tem limite de quem? Limite de 2x elevado a 3 menos 2x quadrado mais quem? 2x tende para quem? 0. Se você for substituir, x 0 pela esquerda. Se você for substituir, vai ser 2, 0 quadrado, x é 0, 3, menos 2, 0 quadrado, mais 2. Vai ser 0 menos 0 mais 2, que vai ser quem? 2. Existe. Senhores, limite pela direita existe, limite pela esquerda existe. Esses dois são iguais. Qual é a minha conclusão? A conclusão é que limite de f de x quando x tende para 0 existe igual a quem? 2. Então, limite existe. Por que eu tenho descontinuidade? Porque o valor da função não existe.
Então o que você faz? Você, a partir dessa função, você define uma nova função f de x, define dessa forma. Você diz que e elevado a x mais 1, se x for maior que 0, vai ser 2x a 3 menos 2x quadrado mais 2 se x for menor que 0. Agora, o valor da função não existia. Então você fala, se x for 0, eu defino o valor da minha função como limite de f de x. Essa nova função é uma função contínua. Por que é contínua? Porque f de 0 existe, os limites laterais existem, são iguais a 2, e tudo isso, o valor da função é o valor do limite. Bom, senhores, às vezes o valor da função existe, e esse valor é igual a um dos limites laterais. Nesse caso, você diz que nós temos continuidade, por exemplo, pela direita ou pela esquerda. Se f de A for igual limite de f de x tendendo apenas para A pela direita, você diz que eu tenho continuidade pela direita. É um exemplo. Eu tenho esse exemplo. Senhores, me digam. 1. Quem é f de 1? F de 1 existe igual a quem? 0. 2. Quem é limite de f de x, x tendendo para 1? Você diz, se eu for fazer pela direita e pela esquerda, limite de f de x, quando x tende para 1 pela direita, vai ser quem? Aqui, você usa essa aqui, né? Pela direita. Vai ser limite de quem? X quadrado menos 1, x tende para 1 pela direita. Que vai ser 1 quadrado menos 1, que vai ser quem? 0. Existe. Quem é limite de f de x quando x tende para 1 pela esquerda? Você diz, se x tende para 1 pela esquerda, quer dizer que é menor que 1. Então você usa essa expressão. Vai ser limite de quem? 2x mais elevado a quem? X menos 1. X tendendo para quem? 1 pela esquerda. Se você for substituir, vai ser 2 vezes 1 mais e elevado a quem? 1 menos 1. Que vai ser 2 mais e elevado a 0, que vai ser elevado a 0 é 1, vai ser quem? 3. Existe. Limite pela direita, existe. Limite pela esquerda, existe. Porém, limite pela direita e limite pela esquerda não são iguais. Ou seja, você diz que limite de f de x, quando x tende para 1, não existe. Se limite não existe, você não tem continuidade. Acabou. Acabou. É nesse caso, o limite não existe, a sua descontinuidade é irremovível. Mas, gente, vamos olhar um pouquinho mais. Quem é o valor da minha função? O valor da minha função é 0. Opa, o meu limite pela direita também é 1. 0. Qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que f de 0 é igual ao limite de f de x, desculpa, f de 1. F de 1 é limite de f de x quando x tende para 1 pela direita. Então, nesse caso, você diz que eu tenho uma continuidade pela direita. Continuidade não tenho. Continuidade não tenho. Porque limite de f de x não existe. Continuidade não tenho. Porém, eu tenho uma continuidade mais fraca, que é continuidade pela direita. Não é a mesma continuidade. É continuidade pela direita, um pouco mais fraca. Da mesma forma, nós definimos a continuidade pela esquerda. Ou seja, f de A existe, limite de f de x quando x tende para A pela esquerda existe e são iguais. Por exemplo, se eu pegar esse exemplo, quero verificar a continuidade no ponto A igual a 1. Quem é f de 1? F de 1
f de 1 existe igual a quem? F de 1 existe igual 1. Existe. Quem é limite de f de x? Essa aqui é a condição 2. Quem é limite de f de x quando x tende para 1? Você diz pela direita e pela esquerda. Limite de f de x quando x tende para 1 pela direita. Eu uso essa aqui, tá aqui? Porque x é maior. Então vai ser quem? Se eu for substituir, vou ter 2 vezes 1 quadrado mais 1 mais 1. Vai ser quem? Vai ser 4. Existe. Se eu for fazer pela esquerda, limite de f de x, x tendendo para 1 pela esquerda, eu estou aqui. X tende para 1 pela esquerda, que x é menor que 1. Então você usa essa aqui. Então vai ser 1 quadrado menos e elevado a quem? 1 menos 1 mais 1. Que vai ser quem? Vai ser 1 menos e elevado a 0, vai ser 1 mais 1, que é igual a 1. Existe. Gente, limite pela esquerda existe, limite pela direita existe, porém não são iguais. Então você diz que limite de f de x, quando x tende para 1, não existe. Se limite não existe, você não tem continuidade no ponto 1. Acabou. Porém, a minha pergunta é, eu tenho uma continuidade um pouco mais fraca ou não? Você vê que o valor da sua função é igual a quem? O valor da sua função é igual o limite pela esquerda. Então você diz que f de 1 é igual limite de f de x quando x tende para 1 pela esquerda. Ou seja, eu não tenho continuidade. Porém, eu tenho uma continuidade um pouco mais fraca. Eu tenho uma continuidade pela esquerda. Tá bom? Continuidade pela esquerda não é a continuidade, né? Mas é uma forma mais suave de continuidade. É continuidade mais fraca. Senhores, concordam comigo que para que uma função f seja contínua, estou falando contínua, em um ponto, precisa ter continuidade pela esquerda e pela direita naquele ponto. Então essas são definições de continuidade pela esquerda e continuidade pela direita. Nós temos esse teorema, a gente não prova, mas diz o seguinte: se f é contínua no ponto B, esse limite de g de x quando x tende para A é igual a B, limite da função composta é f de B. Tá? Simples. Ou seja, quer dizer uma coisa: f é contínuo. Se você tem uma função contínua, olha aqui o que está acontecendo. Se você tiver uma função contínua, o limite entra dentro da sua função. Em vez de escrever limite de f de g de x, você pode escrever f de limite de g de x. Você pode pegar esse limite e levar para dentro da sua função f. E como o limite de g de x é b, e como a sua função é contínua, seria f de b, substituição direta. Além disso, se g é contínuo em A, e se f é contínuo em g de A, podemos dizer que a função composta f ou g é contínua no ponto A. Ou seja, limite de f g de x, quando x tende para A, seria f de quem? G de A. Por quê? Porque você pega esse limite e joga dentro. Você pega esse limite e joga dentro. Então você vai ter f de quem? Limite de quem? G de x, quando x tende para quem? A. G não é contínuo? G não é contínuo. Se G é contínuo no ponto A, e como você encontra o limite de G de x quando x tende para A, você usa a substituição direta. Então vai ser G de quem? G de A. A mesma coisa que temos aqui. Tá? A gente usa esses teoremas, né? Esses teoremas, porém, sempre que a gente usa, a gente geralmente não cita que estamos utilizando. Então o limite sempre pode entrar dentro de uma função contínua. Bom, está falando, discute a continuidade dessa função.
Senhores concordam que esqueçam essa aqui, vocês concordam que essa função, essa parte, senhores concordam que essa parte tem x quadrado mais 4x mais 1 sobre x. X quadrado, essa parte x quadrado é uma função polinomial, então é contínua em qualquer ponto. 4x é uma função polinomial, é contínua em qualquer ponto. Porém, esse 1 sobre x não tem continuidade no ponto x igual a quem? 0. No ponto x igual a 0 não é contínuo. Ou seja, x quadrado mais 4x mais 1 sobre x, tudo isso no ponto x igual a 0 não é contínuo. Nos demais pontos é contínuo. E como aqui você tem e elevado a alguma coisa, a função exponencial, as funções exponenciais, sempre são contínuas em todo conjunto R. Então você pode concluir que toda essa função é contínua em todos os pontos, menos o ponto 0, x igual a quem? X igual a 0. Bom, nós temos um teorema interessante, que é o teorema do valor intermediário. Diz o seguinte: vamos supor que você tem uma função contínua. Aqui a gente está vendo uma função contínua, né? Aqui tem uma função contínua. Você não tem buracos, não tem gráfico, não se quebra, né? É uma função bem bonitinha. Você tem uma função contínua aqui, no intervalo de A até B. Vamos ver quem é f de A. F de A está aqui. Vamos ver quem é f de B. Ok. F de A é diferente que f de B. F de A é negativo, F de B é positivo. São diferentes. Ok. O teorema diz o seguinte: se você for pegar qualquer número n entre f de A e f de B, você pode fazer isso, porque f de A não é igual a f de B. Por isso que tem essa condição de f de A diferente que f de B. Se você for pegar um número n, qualquer número n, no intervalo no intervalo de f de A até f de B, qualquer que tem infinitos pontos. Se você for escolher qualquer ponto aqui, existe pelo menos um ponto C no intervalo aberto de A até B, que f de C é igual a n. Como que você faz isso? No ponto N, se você for traçar uma reta horizontal, você vai ver que essa reta horizontal intercepta o seu gráfico em 3 pontos. Se desses pontos você for até o eixo dos x, você encontra 3 pontos. Se os senhores concordam que f de C1 é n, os senhores concordam que f de C2 é n, concordam que f de C3 é n? Então, se você tiver uma função contínua, em um intervalo fechado de A até B, se você for encontrar f de A, se você for encontrar f de B, se f de A for diferente que f de B, se você for escolher qualquer ponto n nesse intervalo, você tem infinitas escolhas. Se você for escolher qualquer ponto n, sempre tem pelo menos um ponto C no intervalo aberto de A até B, de tal forma que f desse C é igual a quem? Nesse caso, nós temos 3 pontos. Eu falei pelo menos um. Já temos 3. Isso é o teorema do valor intermediário. Vamos fazer um exemplo interessante? Diz o seguinte. Exemplo 18. Você tem essa função x elevado a 3 menos 4x mais 2. Olha a pergunta. Mostre que f no intervalo de 1 até 2 tem pelo menos uma raiz. O que significa raiz? Definição, né? Você tem essa definição. Definição. Um ponto x0 é chamada
de quem? De raiz de f de x quando f de x0 for 0. Então, quem é 0? Quem é raiz? Você tem que encontrar um valor, né, onde é 0 a sua função. Isso é a definição de raiz. x0 para ser raiz, x0, x1, x tio, c, k, l, m, não importa. x0 para ser raiz de f precisa zerar a sua função. Né? Concordam comigo? Isso é a definição da raiz. Agora, a pergunta é, você tem uma função que seria f de x igual x elevado a 3 menos 4x mais 2, e você tem um intervalo de 1 até 2. Ele quer que você mostre que nesse intervalo você tem pelo menos uma raiz. Bom, senhores concordam que essa função f de x que nós temos, que é x elevado a 3 menos 4x mais 2, é contínuo? É uma função polinomial. É contínuo em qualquer intervalo. Contínuo. Bom, você tem um intervalo. Né? Você tem uma função contínua. Você tem um intervalo fechado. Vamos ver quem é f de 1. f de 1, se você for substituir x por 1, você vai ter 1 elevado a 3 menos 4. Vai ter menos 3. Mais 2 vai dar menos 1. Ok. Vamos ver quem é f de 2. f de 2... Se você for substituir x por 2, vai ter 2 elevado a 3, 8, menos 4 vezes 2, 8 vai com 8, mais 2 vai 2. Senhores, concordam que f de 1 é diferente que f de 2? Senhores, concordam que nós temos todas as condições do teorema do valor intermediário? Olha aqui. Você tem aqui você tem f de 1, aqui você tem f de 2, né? Olha aqui, f de 1 é diferente que f de 2, você tem uma função contínua, você tem um intervalo fechado, você encontrou f de 1 e f de 2, você viu que os valores de f1 e f de 2 são diferentes. Olha aqui, vamos voltar. Você tem uma função contínua, você tem um intervalo, você encontrou f de A e f de B são diferentes. Agora está dizendo, se você tiver todas essas três condições, função contínua, intervalo fechado, f de A diferente que f de B, tudo que eu tenho, está dizendo. Então, para qualquer valor n entre f de A e f de B. Não está dizendo que eu que faço a escolha de n. Ele fala, você pode escolher qualquer valor de n que você quiser. Bom, vamos para lá. Vamos escolher o n que nós queremos. Eu vou escolher entre menos 1 e 2. Eu gostaria de escolher n igual a quê? N igual a 0. Eu estou livre, posso escolher qualquer coisa que quiser. Então, eu pego n igual a quê? N igual a quê? 0. Bom, já fiz a escolha. Então, para qualquer valor n, já fiz a escolha. N para mim é 0. Entre f de A e f de B, 0 é entre menos 1 e 2, ok? Existe pelo menos um C, né, no intervalo de A até B, tal que f de C é igual a n. Então, você diz, pelo teorema do valor intermediário, existe pelo menos o quê? C, em qual intervalo? Aberto de A até B, aberto de 1 até 2, tá ok? O teorema diz, f de C é igual a n. F de C é igual a n. Quem é n? 0. O que significa? O que significa? Quem é esse C? Concorda que esse C é raiz de f? Então, você mostrou que essa função no intervalo de 1 até 2 tem pelo menos uma raiz, utilizando o teorema do valor intermediário. Muito simples. Bom, senhores,
Nós já vimos tudo que nós, né, tudo que a gente precisava, né, sobre continuidade e descontinuidade. Queremos fechar esse capítulo, essa videoaula, na verdade, com alguns limites fundamentais. Nós temos vários limites fundamentais. Esses limites fundamentais servem para encontrar outros limites, talvez mais complexos, mais complicados, de maneira mais simples. Aqui eu trouxe 4 limites fundamentais. O primeiro limite fundamental, talvez o mais famoso, mais conhecido como limite fundamental, é o limite de seno de x sobre x quando x tende para zero. Seno de x é uma função trigonométrica, eu sei que parte de vocês conhece, outra parte não conhece, mas a gente não precisa de muitas informações. Até hoje nós sabemos que a função seno de x é uma função trigonométrica, ok? É uma função periódica, ok? E além disso nós sabemos que essa função seno de x varia de -1 até 1. Por enquanto isso é suficiente. Eu depois gravo uma outra videoaula falando, né, um pouco sobre as funções trigonométricas. Por enquanto, tudo que nós temos é suficiente. Nós também sabemos, senhores, né, se você for, né, encontrar o seno de zero, você vai ver que seno de zero é zero. Seno de zero é zero. Com seno de zero é 1, tá? Seno de zero é 0. Então, se você for substituir nesse limite, esqueça esse 1. Se você for substituir x por zero, você vai ter seno de zero sobre zero. Seno de zero é zero, você vai ter 0 sobre 0, que é uma indeterminação matemática. Removendo essa indeterminação, você vai ver que limite é 1. Mas esse limite é um limite fundamental. Limite de seno de x sobre x, x tendendo para 0 é 1. Tem uma prova mais elaborada no livro, ou em qualquer outro livro de cálculo, ou cálculo avançado. Porém, nós tentamos enxergar esse limite, tentamos chegar nesse 1 através do gráfico e através da tabela de valores. Se você for gerar uma tabela, né, aqui x tendendo, se aproximando a 0 pelos valores maiores, e aqui x se aproximando a 0 pelos valores menores que 0, você pode ver que os valores que a sua função f toma se aproximam a quem? A 1. Então você pode concluir, né, dizendo que limite de seno de x sobre x quando x tende para 0 é 1. Se você for esboçar o gráfico, também pode ver que se x tende para 0 pela direita ou pela esquerda, os valores, ou seja, o seu limite, né, tende para quem? Tende para 1. Então isso já é suficiente nesse momento, né, para que vocês aceitem que limite de seno de x sobre x é igual a 1. E vamos chamar esse primeiro limite de primeiro limite fundamental. O segundo limite fundamental é esse limite, também é muito importante. Diz que limite de 1 mais 1 sobre x, tudo é elevado a x, se x tende para mais infinito ou menos infinito, não importa. O valor do limite é e, aquele 2,71, número de Euler. Da mesma forma, se eu for fazer uma tabela, x tendendo para mais infinito, por exemplo, você pode ver que f de x, os valores que essa função f toma, tende para quem? 2,71 alguma coisa, que seria o número de e. Se x tende para menos infinito, também a mesma coisa acontece. Se você for fazer o gráfico, também pode ver que se x tende para mais infinito, a curva, né, na extremidade direita está indo para a reta y igual a e. Ou seja, y igual a e é uma assíntota horizontal para essa função. Da mesma forma, né, na extremidade esquerda. Então, esse aqui é o nosso segundo limite fundamental. Nesse segundo limite fundamental, senhores, senhores concordam que se eu for chamar, né, se eu for chamar t de 1 sobre x, se x tende para mais ou menos infinito, os senhores concordam que t tende para 0? Então concordam que eu posso escrever assim como um outro limite. Concordam que esse limite vira esse limite
t tendendo para zero, 1 mais Q1 sobre xt. Se 1 sobre x é t, daqui concorda que x vai ser 1 sobre t? 1 sobre t. Você pode ver, né, simplesmente você pode mostrar que limite de 1 mais t, tudo elevado a 1 sobre t, também vai ser e. Em vez de t, eu coloco x. Tá? Esse aqui é o terceiro limite fundamental. Muitos não consideram esse terceiro limite como limite fundamental, mas eu gosto de olhar para esse limite como um outro limite fundamental. Então nós já vimos o primeiro limite fundamental, segundo limite fundamental e agora o terceiro limite fundamental. E o quarto limite fundamental é esse limite. Diz que limite de a elevado a x menos 1 sobre x, se x tende para zero, vai ser ln de a. Se você for substituir, você vai ter 0 sobre 0, tá bom? Porém, se você for remover, você vai ver que a resposta é ln de a. Gente, quarto limite fundamental, terceiro limite fundamental, segundo limite fundamental e o primeiro limite fundamental, nós provamos, né? Realmente provamos porque seno de x sobre x, se x tende para zero, é 1. Vamos provar isso no próximo capítulo. A mesma coisa para o segundo limite fundamental e a mesma coisa fazemos com terceiro e quarto limite fundamental. Nós provaremos todos esses 4 limites fundamentais. Tá? A gente precisa de algumas ferramentas mais avançadas para poder provar esses teoremas, né? Principalmente o segundo, terceiro e quarto limites fundamentais. O primeiro nem tanto. Tá bom, gente? A partir desses teoremas fundamentais, nós vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que nós fazemos é o exemplo número 19. Você diz, o meu limite fundamental, o primeiro limite fundamental, que parece que eu preciso utilizar de alguma forma, diz que limite de seno de x sobre x é 1, quando x tende para zero. Não fala nada sobre a seno de 2x. Não fala nada sobre a seno de 2x. Eu pergunto para os senhores, se eu for chamar t de 2x, se x tende para zero, concordam que t também tende para zero? Se x tende para zero, eu defini t como 2x. Se x tende para zero, t também tende para zero, porque t é 2x, 2 vezes 0 dá 0. Então você vai ter limite de quem? Seno de t sobre t tendendo para zero. Se o limite de seno de x sobre x é 1, não importa se x, você coloca t, você coloca k, coloca m, coloca n, coloca z, coloca y, qualquer coisa que você quiser. Não é a letra que define o valor do limite, é a natureza do limite que define o valor do limite. Então você consegue ver com facilidade que esse limite é quem? 1. Simples. Vamos para o exemplo número 20. Opa, um pouco diferente. Limite de seno de 3x sobre 4x, x tendendo para zero. Pelo jeito, preciso utilizar o primeiro teorema fundamental. Porém, eu não tenho seno de x sobre x. Não tenho seno de x sobre x. Senhores, concordam que eu posso escrever dessa forma, limite x tendendo para zero? Vê se vocês concordam. Seno de x, seno de 3x, sobre 3x, vezes 3x, o meu numerador. Porque 3x, né? 3x mata 3x, vai dar 3x que eu tinha, né? Então você vai ter essa aqui. E embaixo você vai ter quem? 4x. Concordam que posso escrever dessa forma, limite de quem? Seno de 3x sobre 3x, vezes 3x sobre 4x. X tende para quem? X tende para zero. X tende para zero. Então, o limite do produto é produto dos limites. Então, aqui você vai ter limite de quem? X tendendo para zero, seno de 3x sobre 3x, vezes, limite do produto é produto dos limites. Limite de quem? 3x sobre 4x, x tende para zero.
Essa aqui, eu vi no exemplo anterior, que essa aqui vai dar 1. Aqui eu corto x com x, porque x tende para 0, mas nunca vai dar 0. Por isso que eu posso cortar. Então a resposta vai ser quem? 1 vezes limite de 3 quartos, x tendendo para 0, limite de uma constante é constante, vai ser 3 sobre 4. Esse limite vai ser quem? 3 sobre 4. Bom, nesse exemplo, senhores, eu posso escrever dessa forma, né? Eu posso escrever limite x tendendo para 0. Posso escrever assim, olha aqui. Seno de 3, seno de 2x, sobre 2x, vezes 2x. Escrevo aqui seno de quem? 3x, sobre 3x, vezes 3x. Tá vendo aqui? Esse 2x pode matar isso aqui. Então, a gente muda absolutamente nada. Simplesmente eu fiz algumas manipulações algébricas. Então, eu vou ter quem? Eu vou ter limite de quem? Seno de quem? 2x sobre 2x, sobre seno de quem? 3x sobre 3x, vezes quem? 2x sobre 3x, x tendendo para quem? 0. Limite do produto é o produto dos limites. Então vai ser quem? Limite de quem? Limite de seno de quem? 2x sobre 2x, sobre seno de quem? 3x sobre 3x, x tendendo para 0, vezes quem? Limite de quem? De 2x sobre 3x, x tendendo para quem? 0. Nesse segundo limite, senhores, nesse segundo limite, x corta x, porque x tende para 0 não é 0. Então, esse segundo limite é 2 sobre quem? 3. Tá? Esse segundo limite é 2 sobre 3. Agora, esse primeiro limite, limite do quociente, é quociente dos limites. Então, vai ser quem? Vai ser limite que? Seno de quem? 2x sobre 2x, x tendendo para 0, sobre quem? Limite x tendendo para 0 de seno de quem? 3x sobre 3x, vezes quem? 2 terços. Quem é esse primeiro limite? Numerador. Aqui vimos que esse limite é quem? Esse limite é 1. Esse limite é quem? 1. Então, você vai ter simplesmente 1 sobre 1. Simplesmente vai ser 1 sobre 1. Vezes quem? 2 terços, que vai ser 2 terços, valor do seu limite. Simples. Agora, nesse caso, limite de 1 mais 3x, x tendendo, tudo elevado a 4 sobre x, x tendendo para 0. Né? Pelo jeito, você tem que utilizar esse aqui, é o terceiro limite fundamental. Mas no terceiro limite fundamental, você tem 1 mais x. Aqui tem 1 mais 3x. No terceiro limite fundamental, você tem elevado 1 sobre x, não tem 4 sobre x. Mas a gente faz algumas manipulações, né? Ok, o que a gente pode ver nesse caso? Se eu for chamar, por exemplo, t de quem? 3x. Se x tende para 0, vocês concordam que t também tende para 0? Então, esse limite vai ser quem? Vai ser limite t tendendo para 0, 1 mais 3x, chamei de quem? T. Chamei de t. Agora, quem é 4 sobre x? Quem é 4 sobre x? Senhores, concordam que 4 sobre x, eu posso escrever assim? 4 sobre x. Concordam que eu posso escrever 1 sobre 3x vezes quem? Vezes 3 vezes 4. Concordam que 4 sobre x vai ser 1 sobre 3x vezes 3 mais 4? Ou seja, vocês concordam que vai ser 1 sobre 3x vezes 12? Então, aqui vou ter quem? 1 sobre... Quem era 3x? 3x é t. Então, vai ser 1 sobre t vezes quem? 12. Então, vou ter quem? Então, vai ter quem? Vai ter limite de 1 mais t, 1 sobre t, t tendendo para 0,
tudo elevado a quem? Elevado a 12. Esse limite que está dentro é quem? É igual a quem? E. Então a resposta vai ser quem? Resposta vai ser E elevado a quem? 12. Simples. Vamos para esse exemplo. O limite x tendendo para mais infinito. 1 mais 1 sobre 2x, tudo elevado a 4x. Então parece que tem que usar o segundo limite fundamental. Mas no segundo limite fundamental você tem 1 mais 1 sobre x. Aqui tem 1 mais 1 sobre 2x. Então você já sabe o que tem que fazer. Simplesmente você chama t de quem? 2x. Se x tende para mais infinito, concordam que t também tende para mais infinito? Então você vai ter limite, vou escrever aqui, vai ser limite de quem? 1 mais 1 sobre t, legal. Vocês concordam que em vez de 4x, você concorda que 4x seria 2x vezes 2? Então concorda que vai ser t vezes 2, então você vai ter t vezes quem? 2. T tende para quem? Tende para mais infinito. Então, concorda que limite entra, você pode escrever quem? Limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t. T tendendo para mais infinito, tudo elevado a quem? Esse 2. Vimos que esse aqui é o limite fundamental, é igual a quem? E, então a resposta vai ser elevado a quem? Elevado ao quadrado. Valor do meu limite. Simples. Vamos para o exemplo 24, que é da lista 5, questão 2, item O. Se você for substituir, senhor, se você for substituir x por menos 2, você vai ter menos 2 mais 2, você vai ter ln de menos 2 mais quem? 3. Que você vai ter ln de 1 sobre quem? Sobre 0. ln de 1, qualquer base vai dar 0. 0 sobre 0. Opa, uma indeterminação matemática. E utilizo algumas manipulações algébricas. A primeira propriedade que eu utilizo é essa aqui. Você fala como? Você fala como? Eu escrevo dessa forma. Eu escrevo esse limite como assim. Limite de 1 sobre x mais 2 vezes quem? ln de x mais 3. Concordam que esse aqui, x tende para menos 2. Concordam que esse aqui era esse aqui? Concordam que era ln x mais 3, tudo elevado 1 sobre x mais 2? Que tombou deu 1 sobre x mais 2? Então, na verdade, era esse limite que tombou esse 1 sobre x mais 2, expoente tombou expoente, deu 1 sobre x mais 2. Então, concordam que eu tenho esse limite? Então, se for escrever melhor. Então, vou ter limite de quem? ln de x mais 2, tudo elevado a quem? 1x mais 2. Senhores, em vez de encontrar o limite de ln, eu encontro, em vez de encontrar esse limite, eu encontro esse limite, x3. Eu encontro esse limite, depois aplico a ln. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui que tem um ln sobrando. Eu encontro esse limite sem ln, depois aplico a ln no meu valor do limite. Beleza? Senhores, concordam que eu posso escrever dessa forma? Limite x tendendo para menos 2, vê se vocês concordam. 1 mais x mais 2, 1 sobre x mais 2. Senhores, concordam? Em vez de x mais 3, posso escrever 1 mais x mais 2. Se eu for chamar esse aqui de t, esse aqui de t. Senhores, concordam que se x tende para menos 2,
Se t a gente definir como x mais 2, então t tende para zero. Então você tem esse limite. Você vai ter limite t tendendo para zero, 1 mais t, 1 elevado a quem? T. Será que não é esse limite fundamental? Então, esse limite vai ser quem? Vai ser E. Falta uma coisa. Falta aplicar o ln. Então, o meu limite vai ser quem? Ln de quem? Ln de E. Ln de E seria quem? 1. Então, o meu limite é 1. Parece um limite muito complexo, porém, fazendo essas manipulações algébricas, utilizando esses truques e utilizando os teoremas fundamentais, nós conseguimos ver que esse limite é igual a quem? Igual 1. Bom, gente, aqui nós fechamos o nosso capítulo 2 e eu pretendo fazer uma outra videoaula apenas fazendo uns 30, 40, 50 exemplos. Né? O limite você aprende fazendo exemplos. Então se cuida e se Deus quiser, até uma próxima videoaula. Tchau, gente. Um abraço.